Graça e paz, queridos. Eu queria dizer que a honra é minha de poder estarmos nesse dia comemorando 20 anos do trabalho aqui em Pesqueira. Trabalho esse que começamos em 2006, chegamos aqui no dia 10 de abril de 2006, 3h30 da tarde, vindo lá do sertão da Paraíba. E aí começamos um trabalho lá no Chucurus e depois nos transferimos aqui para o bairro da Caixa d'Água. A minha oração, Aldenis, é que você fique mais 18 anos, tá bom? E aí dê continuidade aí a essa obra que Deus um dia começou aqui nesse lugar. Fico feliz por ver tantas pessoas queridas, presbítero Leandro, sua família, né? O nosso irmão ali Samueldinho, o pastor Ronaldo ali atrás, o irmão André ali da segunda, Luciene. Que bom, gente, tanta gente querida, Carlinhos e sua família essa que a gente nunca deixou de orar. Né? Eu oro por vocês todos os dias, eu tenho uma rota de oração, e aí não consigo esquecer de ninguém, nome por nome. Se vocês me perguntar todos os membros lá da Paraíba, eu vou dizer, todos os membros de Pesqueira eu vou dizer, e também todos os membros do Fabião 1, eu também vou lhe dizer. Então eu tenho esse compromisso com Deus de orar por vocês. Eu fico feliz em sabermos que tem pessoas, né, que estão nessa caminhada, que continuam, e meu pedido nessa noite é: continuem, vocês estão no caminho exato, no caminho certíssimo, que é a caminhada com Cristo. Pode ter certeza, não há outro caminho, não há outra forma de nós podermos estar eternamente com o Senhor, a não ser aceitando Jesus como Senhor e também trilhando essa caminhada, que não é fácil, ela é árdua, ela é desafiadora, mas ela também é muito gratificante. Amém, queridos? Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, lá em Efésios, capítulo 1. Eu queria meditar um pouquinho sobre essas palavras do apóstolo Paulo, nesse texto tão importantíssimo, que fala sobre a salvação, sobre o resgate, sobre a restauração que o Senhor Jesus promove na vida daqueles que creem, daqueles que o aceitam, daqueles que entendem que são carentes dessa palavra e recebem nos seus corações. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, ele vai externar esse texto tão bonito, tão profundo, tão verdadeiro com relação à salvação. E aí ele vai aqui exaltar a Trindade. A Trindade está unida, está de mão dadas quando se trata da salvação humana. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos dirá nesse texto, o qual nós temos aí em nossas mãos. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito da sua, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos do louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa,
o qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto tão rico, Deus, por tantas verdades tão profundas para os nossos corações. Pai querido, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, Deus. Se o Senhor não falar, esse culto será simplesmente um culto. Mas se o Senhor falar, nós vamos alegrar o nosso coração. Haverá transformação, haverá salvação, haverá alcance nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Então se vale, Pai, da tua palavra. É a tua palavra que foi lida, Senhor. É as verdades do Senhor que foram escritas e lidas nessa noite. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então Paulo escreve esse texto e eu tenho uma ligeira impressão que Paulo não queria perder tempo, devido a tantas verdades que ele ia dizer. Esse texto ele só tem um ponto. No versículo 14, ele é cheio de vírgulas. Parece que Paulo ele não queria perder o pensamento, a ideia que ele queria passar para nós. Então ele está escrevendo, e ele só não se preocupa em pontuar, ele não se preocupa em parar o que estava dizendo, porque é tão importante, tão necessário para as nossas vidas, aquilo que ele vai nos dizer aqui nesse texto, que Paulo pega direto. Então é um texto, um parágrafo que não tem ponto, só tem um ponto, lá no versículo 14. Ele começa e só para no versículo 14, mostrando-nos a importância, a necessidade daquilo que ele vai nos falar. Então Paulo vai escrevendo, ele está tão inspirado, ele está com o coração dele tão inclinado, o coração tão desejoso de nos transmitir essa mensagem, que ele não se preocupa de parar para pontuar, ele vai escrevendo, e aí no versículo 14 ele diz, tem pessoas que são assim, não tem? Fala, parece que nunca tem ponto na fala dela. Paulo foi aqui, assim, quando ele escreveu esse texto. Ele está tão concentrado, ele sabia tantas verdades profundas, que ele nos dizia aqui, por isso que Paulo, ele escreve esse parágrafo assim. Acho que é um dos maiores parágrafos do mundo, esse aqui. Não sei se é exagero meu, não sei se é uma hipérbole minha, mas eu tenho a impressão que é o maior parágrafo escrito por alguém, esse aqui, versículo 3 ao versículo 14, escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui, no versículo 3, ele vai exaltar a pessoa de Deus. Ele vai glorificar a Deus, ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele vai fazer 3 divisões bem interessantes. Se você for para o versículo 6, ele diz assim, ó, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12, ele diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antemão esperávamos em Cristo. E versículo 14, ele diz assim, o qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor à sua glória. Então, Paulo primeiro fala da obra de Deus, depois ele vai falar da obra do Cristo, e depois ele vai falar da obra do Espírito Santo. O que é que eu aprendo com isso, queridos? Que na salvação humana, a Trindade, ela se une, ela se reúne, eles dão as mãos, porque quando trata da salvação humana, é algo tão importante, é algo tão necessário, é algo tão real, que a Trindade Santa resolve entrar nesse negócio, porque Deus ama tanto o homem, Deus quer resgatar o homem, Deus quer salvar o homem, Deus não quer ver o homem só perecer eternamente. Por isso, quando se trata da salvação, você vai olhar por toda a Bíblia, esse fato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão de mão dadas para tentar nos salvar. Eles levam tanto a sério a questão da salvação, que eles resolvem estarem unidos para nos resgatar a mim e resgatar você. Então, quando trata da salvação humana, a Trindade está ali, porque ele quer salvar o homem verdadeiramente. Que bom se nós, seres humanos, levássemos essa questão tão a sério, se nós quiséssemos
essa salvação, assim como a Trindade quer que eu e você possamos querer. Então, quando trata da salvação, eles estão unidos. Se você for, por exemplo, para Isaías 6:8, você vai ver que a Trindade está ali, ó. Quando Isaías é comissionado para ser o profeta, a gente vai ver que a Trindade está ali numa reunião, num complô santo, porque Deus está querendo salvar o homem, resgatar o homem, restaurar o homem. E o profeta, Isaías, no seu capítulo 6, versículo 8, ele diz assim, ó: depois disso, depois da visão que Isaías tem do templo, depois que a visão de Isaías tem de Deus, depois disto, ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade está aqui junta para que pessoas se levantem, pessoas queiram ser instrumento de Deus na salvação de outras pessoas. Então a salvação é algo muito sério. Por isso que nesse parágrafo, Paulo ele pega assim, direto, porque ele está falando exatamente sobre isso, sobre a salvação humana. Então Paulo começa esse versículo nos dizendo que nós somos abençoados, dizendo que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção. Gente, eu e você somos abençoados. Veja quantas bênçãos nós recebemos de Deus. O dom da vida, o dom da existência. Nós só estamos aqui essa noite por causa dele. Nenhum de nós é capaz de estarmos vivos porque decidimos estar vivos. Se estamos vivos é porque ele tem permitido que eu e você estejamos vivos. Ele nos deu tantas coisas, ele nos protege, ele supra as nossas necessidades, ele nos dá livramento, ele nos deu a capacidade de ver, ele nos deu a capacidade de ouvir, ele nos deu a capacidade de respirar. Nós sabemos muito bem que nessa Covid, quantas pessoas morreram porque não podiam respirar, e eu e você podemos fazer isso, e é algo gratuito, dado por Deus. Isso é graça de Deus nas nossas vidas. Por isso que Paulo diz que ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Ele tem nos abençoado com a família, ele tem nos dado a graça de sermos pai, de sermos mãe, de sermos filhos. Deus é gracioso conosco, querido. Ele nos deu a graça de estarmos no contexto de uma igreja, e estar no contexto de uma igreja é graça de Deus nas nossas vidas. Esse trabalho aqui, há 20 anos atrás, duas igrejas decidiram começar esse trabalho, a Pernambucana e a segunda de Belo Jardim, e nós viemos para aqui para começar esse trabalho, porque Deus ama vocês, Deus quer salvar vocês. Esse bairro aqui da Caixa d'Água é um bairro privilegiado por essas bênçãos de Deus. Deus tem aberto tantas portas aqui nesse lugar, mas infelizmente tantas pessoas têm fechado o coração, tantas pessoas têm desprezado essas verdades, não querem saber dessa verdade, mas Deus ama esse bairro, implantou aqui nesse lugar essa igreja, implantou você aqui nessa igreja, por isso que hoje ela está completando 20 anos de trabalho aqui nesse lugar. Isso é bênção de Deus na vida de vocês. Isso é a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Ele tem nos abençoado com bênçãos materiais, né? Ele tem dado tantas coisas para nós. Se nós formos sinceros, se nós formos gratos, nós vamos reconhecer isso, que a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, nos abençoando, abrindo porta, nos ajudando, nos socorrendo. Então Paulo diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Mas Paulo diz que não é só bênção material. Paulo também vai dizer que essas bênçãos, ela é também espiritual. Veja o versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus também tem nos abençoado, queridos, espiritualmente. Não é só uma bênção material, não é uma bênção só para esse mundo, não é uma bênção só para aqui e agora. Deus quer nos abençoar para uma eternidade. Veja o versículo 4.
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante eles, em amor. Deus nos escolheu. Veja que privilégio. Não foi você que escolheu Deus. Não foi uma decisão do teu coração. O texto diz que antes da eternidade, antes de Deus criar todas essas coisas, Ele já tinha nos amado, e Ele nos chamou, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos servir a Ele. Então Paulo está dizendo que uma das bênçãos que nós temos espirituais é o fato de Deus nos escolher. Porque não foi por causa dos meus méritos, não foi por causa da minha capacitação, não foi porque eu sou muito bom, não é porque eu sou santo, não é porque eu não erro, não. Deus nos escolheu, independente dessas coisas, porque foi uma decisão do coração dele. Ele decidiu nos salvar, ele decidiu nos alcançar, e por isso que nessa noite nós estamos aqui comemorando 20 anos, porque Deus decidiu. Nós não somos escolhidos porque temos méritos, porque somos capazes, porque somos os melhores. Não, talvez nós sejamos os piores, mas Ele aprove a Ele escolher cada um de nós para sermos salvos por Ele mesmo. Então a salvação é uma obra puramente de Deus. É Deus quem decide, é Deus quem escolhe, é Deus que chama. Isso nos enche, queridos, de privilégios. Já pensou você ser escolhido por Deus? Deus olhar para você e dizer a você, eu quero, vem cá. Isso é privilégio. Por isso que Paulo diz que é bênçãos na região celeste. Nós não vemos, mas nós expressamos com a nossa vida esse chamamento que Ele mesmo decidiu nos chamar. Não foi por nós mesmos. Não foi nós que decidimos. Foi uma decisão dele. Ele resolveu me transformar e transformar você. Ele resolveu chamar você para que você pudesse ser alcançado pela graça salvífica que há em Cristo Jesus. Então Paulo diz que nós somos alcançados com toda a sorte de bênção. Então nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem esperança. Não havia nenhuma expectativa para nós. E Deus decidiu, na sua misericórdia, nos chamar. Então nós estamos neles, inseridos nele, e agora somos da família de Deus. Veja quantos privilégios. Por isso que João, lá no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim. João 1, 11 e 12, ele diz assim. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós agora somos filhos de Deus. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias da vida, os momentos complicados da nossa existência, eu sei que os perrengues desse mundo, às vezes querem abafar de nós essa verdade, mas nós precisamos entender isso, que não são as lutas, não são os problemas, não são as doenças, não são as enfermidades, não são as perdas que vai tirar essa verdade do nosso coração, que verdadeiramente agora nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus, querido. Nós não éramos, mas Deus decidiu nos adotar. Tem alguém aqui nessa noite que foi adotado? Tem alguém aqui? Irmão aqui? Obrigado, querido. Porque filho, gente, a gente não planeja. Né? Tudo bem. Mas o filho adotivo é uma adoção de amor. Na relação humana, é um ato muito bonito você adotar alguém. Porque não é seu filho, mas agora vai passar a ser seu filho por causa, simplesmente, porque você amou aquela pessoa. Não de repente porque ela tinha mérito, não porque de repente você viu um futuro brilhante para aquela criança, mas você decidiu amar. Foi exatamente o que Deus fez comigo e com você, Ele nos adotou.
Ele nos adotou, nós somos adotivos. Gente, nós somos irmãos de Jesus. Como dizia o irmão lá na Paraíba, é o fraco. Nós somos o irmão de Jesus. Deus nos adotou nele, em Cristo Jesus. É bênção espirituais. Por isso que Paulo diz que nós somos alcançados com essa graça. Gente, é muito triste quando a gente vê pessoas que fazem dessa verdade bendita algo terrível. Tem pessoas que dizem assim, agora eu fui escolhido, eu agora sou filho de Deus, eu vou viver a minha vida, eu faço o que eu quiser, porque afinal de contas agora eu sou filho dele, eu posso pecar do jeito que eu quiser, viver uma vida desregrada do jeito que quiser, porque afinal de contas eu sou filho dele. Não, essa pessoa não entendeu o seu chamamento. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos santos, sermos irrepreensíveis diante dele. Ele nos chamou para parecermos com Cristo. Então nós temos esse privilégio, por isso que Paulo vai dizer que é bênçãos sem limite. Bênçãos espirituais, Deus derramou sobre a nossa vida, quando Ele nos chamou para sermos seus filhos. Por isso que Paulo vai dizer isso, que é bênçãos sem medida, bênçãos sem limites de Deus nas nossas vidas. Mas o versículo 7 diz assim, no qual tem uma redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua. Ele nos redimiu. Ele tomou-nos com força da mão de Satanás. Ele nos redimiu do pecado, da carne e do mundo. Nós fomos redimidos por Ele, queridos. Eu fico pensando Jesus lá no Getsemane, de joelho, chorando. O sangue corria sobre o seu corpo. E ele pede ao Pai, Pai, tira de mim esse cálice. E que cálice era esse? Será que Jesus estava com medo das pancadas dos romanos? Será que Jesus estava com medo das pessoas que iam zombar dele? Será que Jesus está com medo do fato que iam colocar uma coroa de espinho em sua cabeça? Ele ia derramar sangue? Será que é isso, esse cálice? Não, porque muitos mártires da história iam ser mortos cantando louvores a Deus. Será que Jesus é pior do que esses mártires? Não, não é. A história nos diz que os soldados romanos cortavam a língua dos cristãos, porque eles iam para a morte, eles iam para a fogueira, cantando louvores a Deus, e isso incomodava o ouvido dos soldados, e eles cortavam a língua dos cristãos. Sabe qual é esse cálice aqui que Jesus está dizendo? É o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Deus não, por ser santo, Ele detesta o pecado. Ele odeia o pecado. Por isso que Jesus, naquela hora, Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Ele tomou gota por gota. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Aquela cruz era minha e sua. Era para eu e você estarmos ali, estirados no madeiro. Mas Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos redimir. Por isso que Paulo vai dizer que no qual temos a redenção pelo seu sangue. Nós fomos redimidos por causa do derramamento de sangue de Jesus naquela cruz. Igreja congregacional em Pesqueira. Vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus. Cada irmão que está aqui nessa noite, você foi resgatado pelo sangue de Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero lhe dizer essa noite, você pode ser resgatado pelo sangue de Jesus. Mas Paulo não para por aí. Versículos 13 e 14, Paulo diz assim, em quem também
Vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tem nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Então, Paulo está dizendo aqui, querido, que essa salvação ela acontece quando você escuta a palavra da verdade. Quando você escuta sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Paulo vai dizer aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que essa igreja aqui, queridos, nesses 20 anos, tem pregado a palavra de Deus. Nós não pregamos aqui determinismo, nós não pregamos aqui prosperidade, nós não pregamos aqui bênção, nós não pregamos aqui que você vai ter bem, que você vai ser rico, não. Nós pregamos o evangelho da salvação. É isso que é pregado aqui. Então, Paulo está dizendo isso. Depois que ouviste, a fé vem pelo ouvir. Agora, claro, não é só ouvir. É acreditar. É querer para a sua vida essa verdade. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a gente precisa ouvir esse evangelho. Vocês estão aqui essa noite ouvindo esse evangelho. E é a oportunidade dada por Deus. Essas bênçãos que Paulo diz que Deus tem derramado sobre nós, ela foi derramada aqui nessa noite, quando você entrou pelaquela porta, e você está ouvindo essa verdade, e agora você já sabe dessa verdade, e você precisa acreditar nessa verdade. Porque não é só ouvir, não é só achar bonito, você precisa querer para a sua vida. Você precisa se posicionar. O evangelho é a única fé que requer de nós posicionamento. Você pode até dizer: não, eu estou bem, eu nem estou no céu, eu nem estou no inferno, eu nem sirvo a Deus, nem sirvo ao diabo, eu estou bem assim. Deixa eu dizer um negócio para você essa noite, queridos. No mundo espiritual, não existe em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. O pastor Lejaí uma vez contou uma história para nós, ele está ali. Se eu exagerar, ele pode falar que eu estou exagerando. Ele contou uma história muito interessante sobre isso. Diz que tinha um homem em cima do muro. E aí os anjos de Deus começaram a dizer para aquele homem: vem para cá, desce para esse lado é bom, aqui é o céu, aqui é o lugar de maravilha, você vai passar uma eternidade com Deus. E os anjos de Deus torcendo, eles estavam assim eufóricos, eles estavam assim preocupados com a posição daquele homem, porque aquele homem estava em cima do muro. E do outro lado está Satanás, sentadinho numa cadeira, sem fazer nada. E aí os anjos de Satanás perguntaram para ele assim: ô Satanás, você não vai fazer nada para que esse homem passe por lá de cá? Satanás disse assim: não, quem está em cima do muro está do meu lado. Quem está em cima do muro já me escolheu. Você está em cima do muro? Eu quero lhe convidar esta noite. Pule para o lado de Deus. Pule para o lado de cá. Você está com dúvida sobre essa verdade? Eu quero dizer para você nessa noite: pule para o lado de cá. Venha para o lado de Deus. No mundo espiritual, gente, não existe em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Não existe metade para Deus. Ou você é dele totalmente, ou você não é dele, coisa nenhuma. Então, Paulo está nos dizendo nessa noite: depois de termos crido, ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, então preciso ouvir. Uma vez que eu escuto, eu agora preciso crer. Não adianta só ouvir, não adianta dizer
sair dizendo que foi muito bonito os louvores, foi muito bonito o momento, o culto de 20 anos, e não se posicionar. Querido, nós precisamos nos posicionar. Nós não sabemos o dia de amanhã, não está nas nossas mãos. Você não sabe 1 milímetro daqui a pouco. Então nós precisamos nos posicionar do lado de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Depois que você ouviu, aí você crê. E aí, uma vez que você crê nesse evangelho, com certeza, uma série de coisas começa a acontecer. Paulo vai dizer que com isso, uma vez que a gente crê, nós somos selados. Gente, o selo era muito importante naqueles dias. Qualquer mercadoria que era comprada, era colocado um selo. Ali era algo autêntico. Ali significava que tinha um dono. Por isso que sobre o túmulo de Jesus foi colocado um selo, para que ninguém pudesse mexer. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Não tem quem tome a salvação de nós. Não tem quem resgate você da mão de Deus. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você definitivamente é dele. Você pertence a ele. Agora você tem um selo dos céus, o selo da eternidade. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos selados por esse Espírito. Esse selo era o selo de autenticação, dizendo que aquilo é verdade, que aquela mercadoria pertencia a alguém. Eu e você agora pertencemos a Deus. Nós temos um selo, uma marca de Deus sobre a nossa vida, queridos, e não tem como perdermos isso. O diabo não pode resgatar isso, Satanás, o mundo não pode resgatar isso, ninguém pode ter essa verdade, porque nós fomos selados pelo Espírito da verdade. Eu quero dizer para você essa noite, que por algum motivo se afastou dos caminhos de Deus. Se verdadeiramente, em algum momento, você foi selado por esse Espírito, eu quero te dizer nessa noite, você vai voltar. Não importa como, eu não sei como. Se você vai vir com a metade da cabeça, com a metade do corpo, sem os braços, sem as pernas, eu não sei, mas uma coisa eu sei, você vai vir, porque quando você é selado por Deus, ninguém pode tomar você dele. Você é autenticado, mas o selo tem essa representação, era algo que era autenticado. Gente, o que é dito sobre a verdade da salvação é algo real, é verdadeiro. Nós não estamos brincando aqui de igreja, nós não estamos brincando aqui de religião. Não, nós estamos aqui porque nós entendemos que isso é muito importante, necessário para a sua vida, necessário para a sua eternidade, necessário para que você possa viver seguro nesse mundo. Por isso que Deus coloca esse selo em mim e você. E por fim, queridos, Paulo vai dizer qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua. Gente, nós estamos caminhando para uma eternidade com Deus. Queridos, não vai adiantar de nada você conquistar coisas nesse mundo, você ter recursos nesse mundo, você ter títulos nesse mundo, você ter reconhecimento nesse mundo, você ter várias faculdades, e eu não estou dizendo que você não tenha, tenha, se você pode, tenha, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é que se você morrer nesse mundo sem Jesus, não valeu a pena ir a esse mundo. Não adianta nada você passar por esse mundo e não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai para uma eternidade longe de Deus. E isso não é uma brincadeira. Isso não é conversa de pastor. Isso não é conversa de igreja evangélica. Isso é verdade da palavra de Deus. Não adianta nada, queridas. Nós vivemos esse mundo. Quanto tempo Deus assim permitir, e de repente, quando chegarmos na presença dele, ouvirmos a pior de todas as declarações que um dia o ser humano pode ouvir. Apartai-vos de mim, não vos conheço.
Por isso que nós precisamos acreditar nessa verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve tão continuadamente esse texto. Ele não bota ponto, porque o que ele está dizendo aqui, gente, é muito importante. É muito necessário para a minha e a sua vida. Nós precisamos verdadeiramente querer não só as bênçãos materiais. Nós vivemos um mundo materialista, onde as pessoas buscam coisas, buscam riquezas, bens, posição social, bênçãos materiais que Deus nos dá, e Ele tem nos dado mesmo. Mas não é só isso. Nós precisamos das bênçãos espirituais de Deus para nossas vidas. E a bênção espiritual de Deus para nossas vidas é que Ele nos resgatou, é que Ele nos comprou, Ele nos adotou, Ele nos selou. Essa é a maior bênção espiritual. Essa é a maior bênção que um ser humano pode querer ter. É as bênçãos espirituais de Deus. Não são coisas, gente, coisa passa, coisas ficam. Eu ainda não vi um velório, um caixão cheio de ouro, de prata, de dinheiro, de cheque. Ainda não vi. Se vocês verem, me diga que eu vou pegar para mim. Não tem. Agora, as bênçãos espirituais de Deus, elas são eternas para nossas vidas. Por isso que Paulo está dizendo essas verdades tão profundas. Ele não para respirar. Ele vai escrevendo, 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 porque ele queria que essas verdades chegassem até nós, a cada um de nós. E esse pesqueiro, parabéns pelos 20 anos. E a minha oração é que vocês continuem, que vocês sejam um instrumento de Deus aqui nesse bairro. Esse bairro que é tão abençoado por essa igreja. Esse bairro, essa igreja que já teve tantos projetos sociais. Né? Projeto Vida, Projeto Esperança, Projeto do Sopão. Ah, como eu tenho saudade do Projeto do Sopão. Né, Samueldinho? Era trabalhoso, mas valia a pena. Vemos o sorriso no rosto das pessoas. Então, esse bairro aqui não pode reclamar de Deus pelas oportunidades que Deus tem dado. As pessoas que frequentam aqui não podem reclamar de Deus pelas oportunidades que Deus tem dado. Eu não sei até quando Ele dará, mas Ele tem dado. Então a hora é essa, o momento é esse, de nós querermos para nossas vidas essas verdades espirituais que Paulo está dizendo que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Que essa igreja continue fazendo muitos anos, fazendo muitos aniversários, para a glória do nome dele. Que esse bairro seja alcançado, não só o bairro da Caixa d'Água, mas tantos outros bairros circunvizinhos possam ser alcançados por essa verdade. Gente, Deus não colocou vocês aqui em vão. Esse trabalho aqui é de muito suor, muitas lágrimas, muitas noites de madrugada de joelho, orando por vocês. Esse trabalho aqui tem um preço, mas vale a pena. Eu não me arrependo 1 milímetro de tudo que aqui fiz. Não me arrependo. Se fosse preciso, faria de novo, com toda a alegria no coração. Então aproveite essa oportunidade que Deus está dando a vocês, para vocês crescerem, desenvolverem, dar as mãos aí ao daqui a pouco o presbítero Aldenes. Ajude ele nesse trabalho. Seja instrumento de Deus aqui nesse lugar. Alcance pessoas, evangelize seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho. É isso que Deus requer de nós, queridos, para que muito mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem, com essas bênçãos espirituais. Vocês já são abençoados. Paulo diz que nós já somos abençoados. Deus tem nos dado tanta coisa, tantas coisas, mas Ele quer nos dar muito mais, que é as bênçãos eternas para nossas vidas. Vamos orar? Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria fazer uma oração.
Nós não costumamos fazer isso. Né? Nós congregacionais não costumamos fazer isso. Mas eu queria orar por você. Vamos baixar nossa cabeça. Eu queria que você pensasse um pouquinho aí. Você já foi alcançado com essas bênçãos espirituais? Bênçãos materiais, eu não tenho nenhuma dúvida que você já foi alcançado. Está sendo alcançado e será alcançado. E as bênçãos espirituais? Pai querido, no nome de Jesus, Deus, que haja salvação nesse lugar. Foi para isso que Jesus veio. Pagou aquele alto preço, deixou a sua glória, simplesmente por amor a nós, simplesmente porque nos amou. Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, quando éramos ainda pecadores. Deus nos amou. Deus, que haja salvação nesse lugar, Deus. Que haja tomada de posicionamento. Deus, que nós não venhamos a brincar com coisa tão séria, com coisas eternas, Senhor. Com essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esse lugar, através dessa igreja e através de tantas outras igrejas que foram implantadas aqui nessa cidade. Ó Deus, que as pessoas se atentem para isso, que elas queiram isso para a sua vida, Deus. Usa, Senhor, esse trabalho aqui, congregacional, nesse lugar. Deus, que o Senhor possa fazer milagre nessa noite, Deus. Muito obrigado, Deus, por isso, Deus. Muito obrigado. Eu queria que você ainda ficasse com sua cabeça baixa, se você puder. Eu queria saber se nessa noite alguém quer se posicionar ao lado de Cristo. Se alguém quer tomar uma decisão muito séria ao lado do Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu queria saber que nessa noite alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria saber se nessa noite alguém quer essas bênçãos espirituais para a sua vida. Bênçãos materiais você já tem. O fato de você estar aqui já é bênçãos materiais. Agora eu estou falando de bênçãos eternas, bênçãos espirituais. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão firme, sincera, eterna ao lado do Senhor. Que quer ser adotado por Deus nessa noite, tornar seu filho, ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite. Eu queria orar por você. Não fique com vergonha, queridos. A pior coisa vai ser a vergonha que você terá quando chegar na presença dele, sem ter sido selado pelo Espírito Santo da verdade. Essa vai ser a maior vergonha do mundo. Mas aqui não tem a vergonha, não. Tem alguém aqui nessa noite? Eu não vou insistir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é muito preciosa. Então, minha oração é que você tenha tantas outras oportunidades para querer abrir o coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não estamos aqui numa brincadeira, queridos, não estamos. A coisa aqui é muito séria. O Aldenes paga um preço muito alto. Os irmãos aqui pagam um preço muito alto. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Nós precisamos das bênçãos espirituais de Deus para nossas vidas. Porque bênçãos materiais, Ele tem sido gracioso com vocês. Comigo, com todos nós. Amém? Presbítero Aldenes.